Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Marcos Lauzino do canal Investindo Depois dos 40. Lembrando que tudo que é conversado aqui são estudos pessoais, não são indicações ou sugestões de compra ou de venda. Faça você os seus estudos e construa a sua vida, ok? Hoje nós iremos falar de fundos imobiliários, ok? Que eu já comecei no vídeo passado e vou citar alguns estudos de sites e alguns autores que eu venho acompanhando nesses últimos 3 anos, né, pela internet, e que tem me dado um aporte educacional muito grande, ok? Cada um deles tem uma vida, uma forma de pensar em investimentos, mas todos eles pensando no futuro. Mas primeiro, vamos pelos fundos imobiliários, que eu vou falar de um deles hoje, ok? Mandando já um alô para o Watson, que tem me acompanhado aí, para o Alan e para minha prima Ana Cláudia. E para uma sobrinha que eu esqueci no vídeo passado, que é a Nicole. Gente, entrando em fundos imobiliários, como eu falei para vocês, o setor financeiro, né, hoje na Bolsa e outros setores aí, ele tem uma variação muito grande. Eu tenho falado muito de ações e agora recentemente entrei na questão dos fundos imobiliários. Como eu estou há 3 anos, o que no mundo dos investimentos é apenas um leve lapso de tempo, né, eu aprendi sobre as ações, aprendi entre aspas, né, porque as ações você aprende a toda semana, né, e todo ano. Eu tive vendo a conversa de alguns investidores que tudo que eles aprenderam nos últimos 10, 15 anos não se aplica ao que tem acontecido do mês de março para cá. Eles têm que se reinventar no conhecimento deles e até nas aplicações. Mas voltando aos fundos imobiliários. No mundo que eu andei pesquisando pela internet, basicamente eles estipulam 4 tipos de fundos imobiliários, ok? Nós temos os fundos de tijolo ou fundos de tijolos, nós temos os fundos de desenvolvimento, nós temos os fundos de papel e os fundos de fundos. Alguns sites que eu andei pesquisando ampliam um pouco o leque de possibilidades, mas eu preferi esses 4 porque são os que fazem mais sentido para mim. Certo? Eu hoje vou falar para vocês um pouquinho dos fundos de tijolos, porque foram pelos quais eu comecei os investimentos. Por que eu comecei por eles? Porque para mim era mais visível, né? Eu tinha uma ideia, eu podia entrar na internet, eu podia ver uma propaganda, eu podia entrar nos sites do YouTube. Nós temos vários caras que fazem estudos muito legais e bem simplificados para a gente estar entendendo sobre esses fundos de investimento, os FIIs, né? Lembrando que os fundos imobiliários são grandes empreendimentos onde um grupo de gestores monta uma certa situação para arrecadar dinheiro e aí comprar prédios, comprar galpões, comprar shoppings e depois eles alugam esses espaços. E todos aqueles que entraram nesse fundo de investimento vão ter comprado cotas. E essas cotas vão gerar para essas pessoas um certo aluguel mensal, ok? Essa é a ideia principal por trás da questão dos investimentos. Eu estou mexendo aqui porque eu estou cheio de papéis. E lembrando de uma dica muito importante, que eu não achei o desenho maroto que eu fiz por aqui, tá? O fundo imobiliário, ele também é uma renda variável, né? Existe um mote, ou seja, uma frase para todos os investimentos que é uma renda variável, ou seja, uma hora sobe, uma hora desce. 2, não é porque está pagando bem agora que vai pagar bem por toda a vida, porque existe uma coisa chamada de vacância,
inadimplência, né? Eu estava de olho aí num fundo imobiliário de uma das gestoras que eu tenho, e já fazia um ano que eu estava entro, não entro, é igual a cachoeira do Ipiranguinha, né? Vocês nunca sabem se a água está quente ou a água está fria. Então você fica assim, coloca o pezinho ou entra de uma vez que é para perder o medo. Se tiver fria, ótimo, já entrei mesmo. Se tiver quente, maravilhoso. E aí eu fui enrolando para entrar nesse FII, não entrei. Acabei não comprando cota dele. Um mês depois, ele teve uma renda muito boa, de praticamente R$15 por cota. E no mês seguinte caiu para 4 centavos. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Como é que um mês paga R$15 por cota e no outro mês paga 4 centavos? É claro que ele vinha pagando 60, 70 centavos, 80 centavos. Então ele subiu muito e caiu muito. E aí eu descobri que uma das empresas que alugava 2 imóveis dos 4 que esse fundo imobiliário tem, ela acabou saindo, né, ou houve um processo e ela acabou saindo dos 2 imóveis. Então praticamente esses 2 imóveis geravam 60% da renda de aluguéis. E aí os 2 que sobraram, os 2 imóveis alugados que sobraram, uma das empresas paga o aluguel de forma anual. Então eu falei, ainda bem que eu não entrei neste fundo agora, eu vou continuar estudando, sei que a gestora é boa, mas nós sabemos também que nós não estamos numa época muito boa para aluguéis, né? Tá tendo uma revisão de aluguéis em vários prédios, revisão de aluguéis para shoppings, muitos shoppings estão deixando de pagar os aluguéis, o que eu acho uma decisão acertada. Mas vamos lá. Fundos de tijolos são imóveis físicos. Por isso que para mim ele fez um pouco mais de sentido começar comprando cotas, isso há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, 2 anos, porque eu podia ver, eu entrava na internet, eu via lá os prospectos, eu via fotos, eu via... João, que é? Tira o gatinho aqui, ele tá querendo participar do vídeo. Gente, o gatinho aqui, mas um minutinho só. O gato é esse aqui, é o Kimba, né? Já mostrei o João, mostrei a Micaela, agora mostrando o Kimba. Tchau, gatinho. Pronto, já foi embora, tá querendo comida. Bom, continuando aqui. Micaela, ele já apareceu, Micaela. Eu sei que você quer aparecer também. Pronto, apareceu? Vai lá com o Kimba agora. Faz parte. Vamos lá. Os fundos de tijolos, eles são representados por imóveis físicos, o que é estranho, né? Mas é a forma de todos os sites estarem colocando. Nós temos lajes corporativas, aí eu vou te dar 3 exemplos aqui, ó. O BRCR 11, KNRI 11, HGRE 11. Galpões de logística, HGLG 11, FIP 11B, KNRI 11. Aí nós temos os galpões industriais, que também tem o HGLG, o FIB e o FIP, 11 cada um, né? Nós temos de agências bancárias, tem o BBPO 11, AGCX 11, BBRC 11. Lembrando que os fundos imobiliários sempre terminam com 11 no final. Assim como as ações, normalmente são as ações que estão terminadas com o número 3, ou número 4, ou número 5, ou número 6. Os fundos imobiliários terminam com o número 11. Então se você olhar na sua plataforma, tiver com 3, 4, 5, 6, é uma ação. Se tiver com o número 11, normalmente é um fundo imobiliário. Nós temos também os shoppings, né? O SHPH11, PQDP, é isso mesmo? PQDP 11, HGBS 11, e nós temos as lojas e supermercados, RBRD 11, o MAXR 11B, TRXF 11.
Lembrando, aquele que eu falei que pagou R$15, deu um tombão grande para 4 centavos, é o RBRD11. Nós já temos desde a semana passada vários educadores financeiros fazendo vídeos e estudando o que aconteceu com esse fundo imobiliário. Ele ainda está na minha lista, né? Porque eu teria ficado muito feliz no mês passado e muito triste este mês. Lembrando que é uma renda variável. No caso dele, ele subiu, foi lá para o Pico da Neblina e depois desceu lá para o Riacho Doce. Nós temos também os fundos de hospitais. Nós temos aqui o NSLU11B, o HCRI11B e temos também os fundos de universidade. FCFL11B, o FAED11B e o AF11. Às vezes as nomenclaturas mudam um pouquinho, então eu não sei se esse material que eu peguei aqui pela internet está atualizado. O que é interessante saber é que você vai ter lá mais de 200 fundos imobiliários. E nós temos o IFIX. Tá? O IFIX ele mostra a maioria dos fundos, ou ele está com a maioria dos fundos aparentemente mais rentáveis. Fora isso, você vai ter alguns fundos, ou melhor, alguns sites de fundos, uma lista com os 30 primeiros, 40 primeiros, 50 primeiros, normalmente baseados no tamanho do fundo. Então você vai ter fundo imobiliário que tem o valor de 10 milhões, 15 milhões, a fundos hoje na faixa de 3, 4, ou melhor, na faixa dos 3 bilhões de reais e aumentando, porque alguns fundos eles têm a tendência em fazer mais captações no mercado, que eles chamam de emissões de cotas, e é claro, com essas emissões de cotas eles arrecadam mais dinheiro e acabam por sua vez comprando mais propriedades ou fazendo mais investimentos, o que é bom para o cotista. Então eu falei aqui dos fundos imobiliários. Uma coisa para se pensar, eu sei que o Alan falou para mim, lembra ao povo que é uma renda variável. Porque renda variável também não só na arrecadação dos aluguéis, mas na situação em que às vezes uma cota está valendo R$170 e como aconteceu agora, algumas cotas caíram para R$100, R$90 e muitas já estão se recuperando. Cotas que valiam R$80 caíram para R$50, já estão no valor de R$75 novamente, né? E ainda, toda vez que há uma emissão de nova cota, eu aprendi isso recentemente, às vezes o valor patrimonial da cota ela é de R$90. Só que o mercado está precificando ela, ou seja, está sendo vendida, comprada e vendida, entre R$100 e R$105. E aí quando você tem uma nova emissão de cota, isso acaba caindo para o valor patrimonial dela. Aí o povo entra em desespero, porque não sabe por que perdeu o valor. Normalmente perdeu esse valor por conta disso, ou então porque quem estava alugando aquele prédio, aquele shopping, aquele mercado, disse assim, ó, tchau, tô indo embora, vou para um lugar melhor. E aí até a gestora realugar aquele prédio, ou voltar a ter uma renda melhor com aquilo, ele leva um tempo. E aí a tendência é que as cotas caiam de valor, não o valor patrimonial dela. O prédio continua lá. Cai apenas o valor da cota, como eu tenho visto em alguns casos. E eu tenho aprendido com esses educadores financeiros que muitas vezes, conforme a perenidade do fundo imobiliário, se a cota patrimonial está no valor de R$90 e ele está ali 82, 83, e a gestora é uma gestora mais ativa, ela gosta de estar sempre correndo atrás, então você continua com a cota, compra um pouquinho mais, mesmo caindo um pouquinho o valor do aluguel. Gente, obrigado pela atenção que vocês me deram agora, e já estou me preparando para o próximo vídeo. Um abraço apertado para todos vocês. Valeu!